Uma breve palavra do vosso irmão. A presente leitura desta mensagem não tem por intenção acrescentar, mudar ou retirar nada do seu original. Temos apenas o intuito de auxiliar os filhos de Deus. Este canal não solicita Pix ou doações, porque lembre-se, a graça, ela deve ser dada de graça. Se interessa, se inscreva, curta e compartilhe esse vídeo para que essa mensagem chegue ao máximo de pessoas e que elas sejam abençoadas. Se tiver alguma dúvida, envie suas perguntas para o e-mail agraçadadadegraça@gmail.com. Lembre-se, sem o C cedilha. E nós te responderemos via e-mail ou vídeo. Que Deus te abençoe. Literatura Israel e a Igreja, primeira parte. A literatura Israel e a Igreja foi pregada pelo reverendo William Marion Branham em 25 de março de 1953, Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos. O pequeno e velho tabernáculo. E já vim muitas vezes por 1 ou 2 horas para talvez fazer um culto. Esta é a primeira vez que venho aqui ou a qualquer outro lugar para tentar realizar um reavivamento. Começaremos esta noite. Um reavivamento, na minha opinião, não consiste bem em trazer novos membros. Um reavivamento não consiste em um monte de conversões, embora essas coisas acompanhem um reavivamento. Mas um reavivamento é reviver o que você já tem, apenas reavivá-lo. E agora temos um pastor maravilhoso aqui, o irmão Neville, que está sentado no banco bem na minha frente, um pouco rouco esta noite por causa de um resfriado. E vou tentar fazer isso de forma bem caseira. Eu costumava, quando estava aqui, eu era o pastor, eu era o líder de cântico, eu colhia as ofertas, pagava as dívidas, eu era o zelador, eu era o carpinteiro. O irmão Branham dá uma risada. E limpava as cinzas do fogão e fiz tudo o que tinha para ser feito. Depois, trabalhei paralelamente na empresa de serviço público por 17 anos. Eu estive aqui. Eu estou muito feliz por esta pequena e velha estrutura esta noite. E certamente é como um local de nascimento para mim. Não é muito elaborado, mas não é tão grande. Mas é em casa e me sinto muito confortável. E estou muito feliz por isso. E agora, nossas reuniões durarão, talvez, já divulgamos, por 5 noites, até o domingo à noite. E vamos ensinar, baseado nas Escrituras, ensinamento. Agora, este ensinamento consistirá em nada além da Bíblia. Agora, e então, na reunião agora, quero deixar bem claro para que, no início agora, tenhamos tudo esclarecido. Eu acredito que queremos isso primeiro e veremos as normas e os regulamentos e o que faremos para que antes de orarmos e iniciarmos o culto. E agora pretendo, se o Senhor permitir, falar esta noite sobre a igreja. Nas 5 noites seguintes, a igreja. A primeira noite, esta noite, é Israel no Egito. E amanhã à noite, permitindo o Senhor, será no Mar Vermelho. E então, na noite seguinte, diante da serpente de bronze. Então, no sábado à noite, em Cades Barnea. E no domingo à noite, queremos encerrar na Terra Prometida. E isso são todos ensinamentos bíblicos. E traga a sua Bíblia, porque teremos apenas escritura após escritura. Muitos pedidos têm chegado para orarmos pelos enfermos e assim por diante. Mas eu meio que me mantive longe disso. Estou tentando manter minha mente estritamente nos ensinamentos da Bíblia e agora não sei o que nosso Senhor fará. Estamos aguardando uma ligação para irmos ao exterior, para ir para o exterior. Imaginei
que este era um momento maravilhoso, talvez a partir de então. Talvez o irmão Neville, se sentindo melhor até lá, ele poderá retomar a partir daí, talvez, e prosseguir neste reavivamento. Eu gostaria de ver isso e continuar até a Páscoa. E eu gostaria de ter um grande batismo aqui na manhã de Páscoa. Não seria maravilhoso? Apenas um tempo para um grupo ser batizado, um grande grupo ser batizado. Acredito que há alguns jovens aqui para serem batizados. E agora, enquanto estou falando dos jovens, agora temos alguns visitantes. Acho que não conheço quem vem aqui e quem não vem. Eu simplesmente não conheço. Espaço em branco na fita. Capítulo 12. Para começar. E vocês com lápis e papel. Temos algumas bíblias extras. Se alguém desejar seguir algumas escrituras e quiser uma. Um dos anciãos ficaria feliz em trazê-la para você agora mesmo, se você levantar a mão. Temos 5 ou 6 bíblias aqui. O irmão conversa com o irmão Branham. As outras são apenas Novo Testamento, irmão, e estarei a maior parte no Antigo Testamento esta noite. Ao estudar as Escrituras, tenho sido acusado de fazer muita tipologia. Que tipologia é comparar o velho com o novo. Vou te dizer por que faço isso. É por causa disso. Todas as vezes as palavras eloquentes que os estudiosos e assim por diante tentam dar à Bíblia, seus termos ou pronúncias, estou satisfeito em ter a King James comigo. Ela sobreviveu às tempestades por mais tempo do que qualquer outra tradução, e eu creio que assim... E o Antigo Testamento é uma sombra ou um tipo do Novo Testamento. Todo o Antigo Testamento aponta para o Calvário. Eu creio, com a ajuda do Espírito Santo, que através das semanas que virão, quanto tempo, não sei, mas posso provar a partir daí que cada capítulo do Antigo Testamento fala de Jesus Cristo e tudo foi cumprido nele. E nós, nele, estamos completos. Quão simples Deus tornou isso? Em Cristo estamos completos. Agora, o homem sempre tentou salvar a si mesmo e fazer coisas diferentes para ser salvo. Mas nunca foi, no Novo Testamento, por quaisquer obras nossas. É pela graça. Você é salvo através da fé. Essa é a única coisa que pode te salvar, é a graça. Agora, eu pedi um levantar de mãos há um tempo atrás, sem saber quem é membro aqui da igreja e quem não é, para ver como ela se nivelava com o cristianismo. E parece que 99% de vocês são cristãos aqui esta noite. E espero que os outros sejam agora. Agora, o livro de Gênesis é o capítulo semente da Bíblia. Esse é o começo. A palavra Gênesis significa o começo. E agora, amanhã à noite, temos que ir para o Êxodo, para irmos até os filhos. E a palavra Êxodo vem da palavra chamada saída. Os filhos de Israel foram exilados. No seu êxodo, eles saíram do Egito para a terra prometida que Deus lhes havia dado. Agora, para obtermos corretamente o cenário da igreja de então e compará-lo com hoje, você tem que voltar para o início, para trazê-lo até o êxodo, antes que a semente pudesse ter seu êxodo. Agora você ou traga-o para onde você pode ver onde a igreja está e como eles se restabeleceram no Egito, e então você verá como Deus os chamou. E então, durante o resto da semana, iremos direto para as Escrituras dessa forma. E esta semana queremos usar muitas Escrituras, se o Senhor permitir, para ensinamento. Agora, a primeira coisa que queremos descobrir é porque esta tem sido a maior coisa que encontrei entre os cristãos em todo o mundo. Tem sido o medo.
Eles estão sempre com medo. E quando surge uma pequena doença, eles ficam com medo. Muitas vezes. Eu me pergunto às vezes, agora, eu concordo com você. Mas agora, o que estou tentando fazer esta noite e nesta semana que está por vir é tentar afastar esse medo pela palavra de Deus. Agora, você viria até mim e diria, bem, irmão Branham, eu creio nisso. Agora, eu creio nisso. Só há uma maneira no mundo de provar. Agora, eu não poderia me basear na experiência de alguém, no ritual da igreja de alguém. Há apenas uma prova verdadeira do que se trata. Essa é a palavra de Deus. Agora, se a palavra de Deus diz determinada coisa, então tenho que crer que isso é a verdade. Recentemente, um jovem ministro veio até mim e me contou sobre uma certa situação e disse que orou sobre ela. E ele disse que o Senhor revelou a ele que era de uma certa maneira. E eu olhei para ele um pouquinho e disse, irmão, isso é muito adorável, eu disse. E eu fico feliz que o Senhor tenha feito isso por você. Mas, deixe-me dizer uma coisa, é o contrário. Ele disse, bem, a visão vem de Deus. Eu disse, não poderia, irmão, porque era contrário à palavra de Deus. Agora, devemos provar todas as coisas pelas Escrituras, não o que, se isso for contrário à minha fé, e ainda assim a Escritura diz isso, a Escritura está certa e eu estou errado. Vê? A Escritura está sempre certa. É a única maneira pela qual você pode fazer qualquer coisa, é voltando às Escrituras. Agora, isso é verdade? Agora, eu gosto de ouvir vocês dizerem amém, quando vocês creem nisso, entendem? Amém significa assim seja. Agora não podemos... Alguém estava me perguntando tempos atrás. Bem, atualmente também sobre uma certa pessoa que era uma pessoa bem-sucedida em uma certa coisa que estava fazendo. E disse, irmão Bill, o senhor deve estar nisso. E eu disse, ele não está. Disse, eles estão salvando almas. Eu disse, não pode ser, porque se for, é contrário à sua palavra. Então Deus não vai dizer uma coisa e depois dizer outra. Ele vai contar uma coisa do começo ao fim. Veja, Deus não pode mentir. Deus é infalível. Suas palavras são. Para ser Deus, ele tem que ser soberano, entende? E ele tem que... E agora você diz, bem, você não acha que se Deus fez certa coisa aqui, embora a sua palavra diga... Eu disse não. A Bíblia diz, aquele que tirar ou acrescentar qualquer coisa que esteja nesse livro, será tirado do livro da vida, por ele. Então, aí está a razão. Sempre por tudo, não pela experiência, ou não pelo que parece, mas pelo que a palavra de Deus disse. Agora, no Novo Testamento, Paulo disse, ainda que um de nós ou um anjo do céu venha e ensine qualquer outra coisa além daquela que ouvistes, isso é Gálatas capítulo 1, verso 8, se você quiser anotar, seja anátema. Agora, portanto, vamos voltar e pegar do começo e descobrir quão certa é esta palavra. Agora, tenha isso em mente. E à medida que analisamos esta Bíblia, você verá que as engrenagens da roda de Deus giram lenta, mas seguramente. Pode parecer que está a 1 milhão de quilômetros de distância, mas ela está lá o tempo todo. E um dia desses estará aqui. Agora, não importa o que aconteça, basta pecar qualquer um dos... Gostaria que tivéssemos tempo agora para ter um estudo bíblico de 6 ou 8 meses aqui, para tomar o livro de Gênesis e nunca mais sair de Gênesis. Eu creio nas próximas 3 ou 4 semanas de estudos de Gênesis e verei como cada fio disso vai direto para a Bíblia, cada palavra dele. Agora, eu mesmo já estou estudando Gênesis há 2 anos
e ainda estou na minha segunda vez, e nem sequer estou na metade dele novamente. Ora, tem sido assim. Demorei semanas apenas em 2 ou 3 versos, e você descobre isso que naquela semente. Se você quer saber que tipo de colheita você terá ou o que está crescendo no campo, volte para descobrir o que é a semente. A semente produzirá exatamente o que é. Isso produzirá a sua espécie. Um milho trará milho, um carrapicho, um trigo. Seja o que for, produzirá exatamente o que foi a semente. E todos estes cultos e levantes e todas estas coisas e ismos hoje, pela graça de Deus, está cada um escrito em Gênesis, onde teve seu início lá atrás e simplesmente tem outro nome. Mas você observa o trabalho do Espírito naquele dia e observa como está funcionando hoje e verá que é exatamente a mesma coisa. E amigos, algumas delas são impressionantes. Você ficaria surpreso em saber que parte disso está nos reinos eclesiásticos mais elevados. Agora, apenas olhe para esse espírito, como ele se levantou lá atrás em Caim, como desceu através de Cão, através de Nimrod, até a Babilônia. Saiu de Babilônia, desceu até os dias da vinda de Jesus. Professores, estudantes da Bíblia, e eles falharam em reconhecer o Senhor Jesus Cristo. E lá estavam eles, eruditos polidos, homens santos, justos, conhecendo a palavra, cada letra dela, e onde ela estava e como ela foi escrita, sabiam-na de cor, por completo, e cada pergaminho e tudo mais. Tinha que nascer em uma certa linhagem de homens, ou um sacerdócio para vir, ou numa tribo, para vir a ser um sacerdote. Estudiosos polidos, estudantes de seminário, hoje não seriam ninguém quando colocados ao lado deles, e ainda assim falharam em conhecer Jesus. E quando Jesus veio, eles eram homens santos, e Jesus disse: vós sois do vosso pai, o diabo. Disse: vocês erram, não conhecendo o poder de Deus, nem a palavra de Deus. Você poderia imaginar o Senhor Jesus Cristo chamando um estudioso santo e justo, um estudante da Bíblia, de diabo? Mas ele fez. E agora, se você voltar, você descobrirá de onde isto veio. E observe, está se movendo hoje com uma força terrível. Cabe a você, meu irmão, irmã, considerar o que você está ouvindo. E nunca subestime o poder de Satanás para enganar. Nunca o subestime. Ele é tão sorrateiro quanto pode ser. E o espírito anticristo não é o comunismo, não. O espírito do anticristo está tão próximo da coisa real que enganaria os próprios eleitos, se possível. Jesus disse isso, Mateus 24. É um espírito religioso. Ora, Caim e Abel eram irmãos. O corvo e a pomba pousam no mesmo poleiro. Esaú e Jacó eram irmãos. Judas e Jesus estavam na mesma igreja, um o pregador e o outro o tesoureiro. Veja lá, sempre apenas o enganador. A mentira que Satanás contou a Eva era 90% verdade. 90% verdade. E a mentira que você pode contar. Como tem ouvido homens ignorarem trechos das Escrituras apenas para evitar. Isso fere a teologia deles, vê? Mas se esta parte estiver certa, aquela parte está certa. Vamos tomar tudo e fazer com que caiba em toda a Bíblia. Agora, no princípio, quando Deus... Não teremos tempo para isso, para voltar lá. Mas vamos começar aqui no início da igreja. E foi então que Deus, agora, a palavra igreja significa chamado, o povo chamado. E eu creio que em cada denominação sob o céu hoje deve haver algumas pessoas boas em cada uma delas.
E acredito que se Jesus vier, será um grupo chamado. E creio que estamos muito longe da vinda do Senhor no que diz respeito à igreja. As nossas condições não são condições para a vinda do Senhor. Não podemos ter fé para a cura divina, muito menos para sermos arrebatados. Tem que acontecer alguma coisa. Ora, se alguém fala de arrebatamento, eles dizem: do que você está falando? Algumas pessoas, membros da igreja, fale sobre a cura divina. Eu não acredito nisso. Eles não podem ver. Dizem: bem, acredito que eles os hipnotizaram. Bem, como essa pessoa poderia entrar em um arrebatamento? Como ela poderia ressuscitar dos mortos quando não há nada para ressuscitar? Não há nada aqui para ressuscitá-lo. É apenas uma crença psíquica mental. Quando você diz: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, está tudo bem. Mas, irmão, se isso não vem do coração, ora, é apenas mentalmente. E não pode vir do coração até que o Espírito Santo dê testemunho disso. Jesus disse que nenhum homem, ou a Bíblia diz, ninguém pode dizer que Jesus é o Cristo somente pelo Espírito Santo. E você não pode dizer isso por si mesmo. O Espírito Santo tem que falar por você. Veja, quando Pedro confessou, ele disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele disse: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque isso não te revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. E eu digo: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não é verdade? Então, você vê onde estamos? Agora, o principal. Agora, vamos começar. No início, Deus chamou seu povo. Estou falando muito alto, irmão Cox, ou não estou falando alto o suficiente? Um pouco alto demais, me desculpe. Essa coisa tem uma voz horrível e eu estou acostumado com grandes e velhos celeiros e auditórios e ao ar livre e coisas assim. E acho que grito um pouco alto demais. Não é minha intenção gritar com você. Agora, em Gênesis capítulo 12, começamos nosso primeiro ponto esta noite. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecer-te-ei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abraão, vindo de Babilônia com seu pai, desceu para o Sinar, o vale de Sinar, para onde as almas de muitos peregrinaram após a destruição de Babilônia, ou a confusão aconteceu. O pai de Abraão, trouxe Abraão e seus entes queridos para Sinar, e em toda aquela terra, entre todas aquelas pessoas, Deus encontrou o favor de um homem encontrou o favor de Deus. Agora, eu quero que você observe. Esse é o começo do cristianismo da igreja. Eu quero que você note que não foi porque Abraão era um bom homem. Foi porque Deus elegeu e escolheu Abraão. Não foi Abraão escolhendo Deus. Foi Deus escolhendo Abraão. Você pode ver isso? E agora observe. Agora, como era então? Assim é hoje. Não é você escolhendo Deus, é Deus escolhendo você. Agora, isto pode ser muito forte e quero que você note. Imediatamente após aquela escolha, a eleição é a separação de todo o resto. Assim que ele chama. Ele elege, chama. Então, quando ele chama, ele separa você de tudo que está preso a você. Isso prova que não é uma denominação. Não são 2 ou 3 pessoas juntas. Ele espera cada indivíduo. Amém? É um assunto individual com cada pessoa.
Não é porque minha mãe está salva que eu estou salvo. É porque Deus me escolheu em Cristo. E eu quero que você note isso. Não é você escolhendo a si mesmo. Não é sua escolha. O quanto você orou, quando virou uma nova página, você não teve nada a ver com isso. Deus, ó que coisa! Quando você conseguir ver o que é a verdade, você quer dizer que eu não me voltei para o Senhor? Não, Senhor. Você não tinha como se voltar para o Senhor. Toda a sua natureza, toda a sua constituição estava contra Deus. Deus te chamou, sempre foi assim. No jardim do Éden, quando o homem pecou, primeiro, olhe para a natureza de um pecador se escondendo. Mas deveria ter sido Adão chamando Deus. Era Adão se escondendo e Deus chamando Adão. Você vê? Essa é a natureza de um pecador: esconder-se, fugir, ficar atrás de alguma coisa. Mas Deus chamando, oh meu Deus, graça sublime graça, Deus chamando. E agora observe, você diz, esses foram Adão e Eva. É sempre o mesmo através da Bíblia. Jesus disse, ninguém pode vir a mim, a menos que meu Pai o traga. Isso está certo? Agora, essa é a palavra. E é assim que queremos, a palavra. Então você sabe onde está. Quantos aqui são cristãos esta noite? Sabem que vocês são cristãos, que há algo em vocês que diz que vocês são cristãos? Sim, tudo bem. Percebem? Bem, vocês deveriam ser as pessoas mais felizes do mundo. Vocês deveriam apenas acreditar nisso. Que coisa! Isso é fácil. Aceite a palavra de Deus. Agora, antes que você possa se tornar um cristão, Deus te chama. Não você chamando Deus, Deus te chamando. Agora, ele chamou a Abraão e ele é o pai de todos nós, na fé. Observe agora, ele disse, Abraão, agora é eleição. Eu quero um assertivo nessa eleição, porque é a verdade. Agora, você não se tornou um cristão apenas por coincidência. Você se tornou um cristão antes de estar neste mundo, antes de você nascer. Deus ordenou que você fosse cristão, desde o jardim do Éden, desde antes da fundação do mundo. Você diz, está certo, irmão? Essa é a verdade. Deus, antes mesmo que você soubesse de alguma coisa, houve um tempo em que você sabia, sua mente está obscurecida para isso agora. Só houve um homem na terra que sabia de sua pré-existência, e esse homem foi Jesus. Ele disse, e agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Ele era o Deus encarnado. Ele poderia voltar para lá e saber o que era, mas nossas mentes estão obscurecidas aí. Mas nós fomos ordenados, predestinados. Você sabe o que significa predestinado? O destinado de tudo, previsto por Deus. Amém? Isso não é leite desnatado agora. Vejam, eu acredito que isso te deixou perplexo. É melhor entrarmos nisso só um minuto. Abra comigo em Efésios capítulo 1 e vamos ler só um pouco, porque temo que você esteja perdendo isso e apenas pensando nisso, que eu estou dizendo isso. Não sou eu. Agora, com atenção agora. Iremos para a igreja em alguns momentos, ou daqui a pouco. Agora, Paulo está falando, se referindo a Efésios 1, incisivamente à igreja. Isso é o que estamos fazendo essa noite. Isso não é para meninos, isto é para adultos, não para meninos. Pequeninos, eu tenho um pequenino que acabou de aprender a andar. Ele começava e caía. Levantava-se e pensava que estava fazendo algo grande, e eu fui assim um dia, mas agora sou um homem. Deixei de lado coisas de menino. Agora, chegamos à doutrina completa.
Gosto das boas e velhas reuniões com gritos, onde apenas batemos palmas ou gritamos e nos divertimos, realizamos cultos e coisas poderosas, nos regozijamos, por assim dizer. Mas espere. Então, quando chegar a hora do confronto, você não saberá onde está. Vamos voltar e descobrir. Vamos descobrir o que está nos levando a fazer isso. Vamos voltar à base, ver onde estamos. Paulo, um apóstolo de Jesus, pela vontade de Deus, eu adoro isso. Nenhum seminário me mandou a vontade de Deus para aqueles que estão em Éfeso. Agora observe, ele está se referindo a isso, aos fiéis em Jesus Cristo. Observe, dirigindo-se diretamente a quem? Não a pecadores, não a meninos, mas àqueles que cresceram. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Veja, graça e a paz sejam convosco da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Oh, que coisa! Vejam a quem ele está se dirigindo. Não a um bando de meninos, a pessoas que se estabeleceram em lugares celestiais e foram abençoadas. Agora ele disse, você sabe de uma coisa? Você foi ensinado e está salvo. E quero lhe contar do que se trata. Ah, eu gosto disso, você não? Quero colocar seus pés no céu por um tempo, em vez de ficar tão preso à terra. Disse, agora quero lhe dizer o porquê. Quero dar a você um pequeno impulso, um pequeno reavivamento, um pouco de estímulo. Amém? Gosto do estímulo. Isso te fortalece, principalmente quando você sabe onde pode dizer que é o assim diz o Senhor. Agora, eu quero falar com você. Ele disse, você que está sentado em lugares celestiais em Cristo Jesus. Você foi abençoado juntamente com todas as bênçãos espirituais, os dons de Deus se manifestando, cura divina, profecias, tudo acontecendo. Agora que vocês são adultos, quero falar com vocês. Estou endereçando isso a vocês. Agora observem, de acordo... Amém. É isto. Eu espero realmente que vou deixar isso penetrar bem, muito bem. Porque fará bem, talvez vá até os ossos. Assim como ele nos escolheu nele, quem o fez? Eu ouvi e aceitei? Não, você nunca... Ele escolheu, pretérito, nos escolheu, a igreja nele. Há quanto tempo, Paulo? Na semana passada ou quando você realizou o reavivamento? Não. Antes da fundação do mundo. Agora, você está entendendo, certo? Ele fez o quê? Ele nos escolheu nele, Cristo, antes da fundação do mundo. Gostaríamos que tivéssemos um pouco de tempo para ir em Jó, capítulo 7, verso 37, e ver ali onde ele disse, onde estavas tu quando lancei os fundamentos do mundo? Antes de lançar os alicerces do mundo, declara-me onde estão fundadas as suas bases. Ou onde estavas quando as estrelas da alva cantavam juntas e os filhos de Deus rejubilavam de alegria? Dizendo a Jó, cinge os teus lombos como um homem e perguntar-te-ei. Agora Paulo diz, ele nos escolheu nele, a igreja, antes da fundação do mundo. Agora veja, que devemos ser santos, não a nossa própria santidade. Bem, você diz, você acredita em santidade, irmão Branham? Claro, não a minha, na dele. Minha santidade não é nada, a dele é perfeita. Bem, você diz então, você acredita que pode beber ou... Não, eu nunca disse isso. Veja, um grão de trigo só pode produzir trigo.
não pode produzir carrapichos. Não há nenhum desejo nisso, não há vida nele para produzir carrapichos. E se estamos em Cristo Jesus, não se enganem. É melhor você procurar bem agora. Veja, se você continuar dizendo, bem, eu não me condeno ao fazer isso, e isso não me condena a fazer aquilo, coisas do mundo. Agora eu vou machucar você só um pouquinho, puxar suas penas para o outro lado. Mas é esta uma evidência segura. Você nunca esteve em Cristo. Você nunca nasceu de novo. Aquele que ama o mundo, as coisas do mundo, o amor de Deus, nem mesmo está nele. Agora, se você simplesmente parar de fazer isso porque sabe que deveria fazê-lo e para de fazer isso, esse é o sinal que você ainda não chegou a lugar nenhum. Quando aquela coisa se torna morta em você e a natureza dela desaparece, há outra pessoa ali e ela só pode produzir o Espírito Santo que esteve em Cristo em você. Produz a vida semelhante à de Cristo. Não é nada que você faz, é o que ele fez. Ele escolheu isso antes da fundação do mundo. Alguém disse, bem, eu sei que fui salvo porque parei de fumar. Não fui por isso que fui salvo. Não foi por isso que você foi salvo. Você foi salvo porque Deus o escolheu antes da fundação do mundo para ser salvo. Esse é o ensino das Escrituras. Amém. Agora, veja você, começamos a descobrir que não somos nós, é Ele. Veja, Ele nos escolheu. Abraão não poderia dizer, bem, bendito seja Deus, saí da Babilônia, aleluia, e por isso eu fui salvo. Ele teria salvado todo o grupo se essa fosse a razão pela qual eles fizeram isso. Ele não fez isso. Ele elegeu Abraão. E esse foi o próprio começo da nossa salvação que foi dada ao homem, quando ele o chamou e o elegeu e o predestinou e lhe deu uma promessa e fez um pacto com Abraão e sua semente para sempre. Agora, poderíamos prosseguir aqui e ler um capítulo inteiro sobre isso, mas não temos tempo. Agora, Deus chamou, observe, quando ele chamou Abraão, ele o chamou por eleição, não porque era ele, porque ele era Deus, e ele o chamou para fora do seu povo, e o abençoou e lhe disse, eu te salvarei. E mais adiante ele diz, e você virá a mim em idade avançada. Antes que ele fizesse qualquer coisa para merecer isso, Deus o escolheu, disse a ele, e não apenas você, mas sua semente após você. Oh, meu Deus, percebam! E ele voltou. O versículo 8. Agora vamos ler um pouco mais sobre essa outra coisa. Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abrão, da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. E tomou Abrão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens. Agora observe, ele fez ali mesmo o que Deus lhe disse para não fazer. Ele levou Ló, seu sobrinho, e Abraão levou seu papai. Mas ele nunca lhe disse para levar seu papai, mas ele o levou de qualquer maneira. E qualquer leitor da Bíblia, você lerá isso em Gênesis amanhã, quando tiver tempo. Observe que foi estorvo até que o velho morreu. Ele foi uma pedra de tropeço o tempo todo. E Ló também. Deus chamou Abrão, não Ló. Ele chamou Abraão, não seu pai. Bem, você diz, e quanto a Sara? Um homem e sua esposa são um. Efésios, eles são uma só carne. A Bíblia diz isso, certo? Mas ele chamou Abraão e ordenou-lhe e disse-lhe que se separasse de tudo o que tinha e fosse para uma terra estranha. Veja, uma separação.
Ir para uma terra estranha da qual você nada sabe. Isso é cristianismo, separando-se das coisas do mundo, porque Deus te chamou. Ir para outra terra, morar entre pessoas que você não conhece, ser um peregrino, amém? Quando penso nisso, mal consigo me conter. Peregrino, estranho. O velho Jacó, ao morrer diante de Faraó, ele disse: já estive em minha peregrinação por tantos anos, amém? O que era ele? Ele começou a voltar a si. O companheiro tinha se saído tão mal, ele sabia que era apenas um peregrino aqui. Agora observe. Chegamos ao versículo 8, e Deus promete a Abraão aí como ele irá salvá-lo e a sua semente depois dele. Agora, ele fez a aliança incondicional. Não é exatamente porque ele fez isso só porque ele era Abraão. Ele não disse: agora, Abraão, se você fizer isso, se você fizer aquilo. Ele disse: Abraão, eu já fiz isso. Não é nada que você precise fazer. Eu fiz, eu mesmo. Amém? Ó, que coisa! Quando penso nisso, Deus fez isso, ele mesmo, incondicionalmente. A aliança de Deus é incondicional. Você diz: bem, irmão, parei de comer carne, eu não faço isso, Irmão, isso não tem nada a ver com isso. Não é se você come carne ou não come carne, ou guarda os sábados, ou luas novas, ou se você vai à escola dominical no domingo, ou o que é isso. Você está salvo incondicionalmente. Então você diz: irmão Branham, então se eu sou salvo, glória a Deus, posso fazer o que quiser. Sim, Senhor. E se você é salvo, irmão, você não deseja nada do mundo. E todo o seu coração está centrado nisto. Você não pode se manter afastado disto, mas enquanto houver algo te segurando, você sabe que ainda há algo errado. Agora, eleição. Deus chamou Abraão, disse-lhe que ele iria salvá-lo incondicionalmente. Agora, vamos aqui. Depois que a promessa veio, um pouco depois, quero que você vá para Gênesis, capítulo 15, verso 7 comigo. Aqui só um momento. E vamos ler aqui só por alguns momentos, certo? Disse-lhe mais: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te a ti esta terra para herdá-la. E disse ele: Senhor Deus, como saberei que hei de herdá-la? Agora, Abraão, depois de sair da terra dos caldeus, a terra, cidade de Ur dos caldeus, a terra de Sinar, separado, saiu. Perceba, assim como os cristãos hoje, ainda vagando, veja, ele lhe disse: toma-me uma novilha de 3 anos, e uma cabra de 3 anos, e um carneiro de 3 anos, e uma rola e um pombinho. Agora, amanhã eu quero que você vá em frente e leia isso. Se você estiver tomando nota, anotando, vou citá-lo por causa do tempo, do espaço, porque não quero segurá-los por muito tempo. Quero que você volte amanhã à noite, para que possamos entrar nisso diretamente. Estamos apenas estabelecendo um alicerce esta noite, apenas uma base, vê? Agora, ele tomou estes, novilha, cabra e carneiro, e uma rola e um pombo. E ele dividiu o carneiro e a novilha, e assim por diante, e os dispôs. Colocou a rola aí dentro e sem dividir. Ele manteve os pássaros afastados até o sol se pôr. E Deus desceu sobre Abraão para confirmar aquele pacto. Desceu, disse: agora, Abraão, agora vou provar a você o que vou fazer. E vocês sabem, muitos de vocês estiveram aqui na igreja anos atrás. Eu ensinei esta mesma coisa. Sim, senhor. Em 1949, eu estava ensinando. Tudo bem. Ela marcou isso em sua Bíblia. Veja. Então ele desceu e mostrou a Abraão o que ele iria fazer. Primeiro, ele fez Abraão dormir. Agora, Abraão, você não tem nada a ver com isso. Agora, para você que está tentando se salvar, eu percebi que na igreja, no tabernáculo,
Depois de se estabelecerem sob esse ensinamento, muitas pessoas deixaram o tabernáculo, saíram para cultos e assim por diante, para acreditar em todos os tipos de coisa que há para ser crido. Alguns deles pararam de comer carne, e alguns deles guardaram seus sábados e luas novas, e eu não acho que fizeram sacrifícios e tudo mais, depois de realmente recusar aceitar a palavra de Deus. Isso mostra o que havia aqui. Paulo disse, eles saíram porque não eram dos nossos. Veja, isso mesmo. Veja, isso é verdade. O Espírito Santo se apoderará da palavra de Deus. Essas coisas, até o final, serão provadas que estão erradas. Agora ele disse, Abraão, ele o colocou para dormir. Disse, eu lhe mostrarei como vou fazer isso, como vou guardar a minha aliança. E ele tomou aqueles animais. E agora observe, quando Abraão foi dormir, mostrando que a morte deveria vir para toda a criatura. Então, diante dele havia uma fornalha acesa, e uma fornalha ardente representava o inferno, que todo pecador merece ir para o inferno. E então, além disso, perto do sacrifício na colina, saiu uma pequena luz branca que passou entre cada uma daquelas peças de sacrifício. Pacto. Se você observar, há muitas maneiras pelas quais as pessoas fazem pactos. Há muito tempo. Nós hoje, como fazemos uma aliança? Diga, aperte minha mão, isso é um acordo, essa é a nossa aliança, não é? Antigamente eles faziam na China. Na China, você sabe como eles fazem o pacto? Eles jogam sal um no outro. Esse é o pacto na China, veja. E eles fazem pactos diferentes, costumes de pessoas diferentes. Mas o costume oriental era matar um animal e ficar entre este animal e então escrever. Aqui você encontra em Levítico. E eles escrevem lá o seu pacto. E esse pacto está partido em dois, por causa deste animal morto. E eles faziam um juramento sobre o animal morto, que, se quebrassem esta aliança, que seu corpo seja como este animal morto. E eles davam um pedaço para cada um. E então eles eram mandados embora. E quando eles voltavam, esses dois pedaços deveriam se encaixar exatamente. Que bonito! Deus fazendo um pacto pré-mostrando que eu jurei que o farei. Em tua semente abençoarei todas as nações do mundo. Leia-o. Vou abençoar os gentios, vou abençoar o negro, o amarelo, o branco. Abençoarei a todos através da tua semente, pois de ti sairão reis e príncipes. Como tu farás isso, Senhor? Eu te mostrarei como. E ele mostrou a ele na encosta da colina o que aquelas peças representavam. E qualquer estudioso da Bíblia aqui sabe que cada uma delas era um animal limpo que representava o sacrifício de Jesus Cristo. Ele era o carneiro. Ele foi a novilha que criou as águas da separação quando você passou pelas águas da separação. Agora temos a lavagem pela água, pela palavra da separação do pecado, através da palavra, através da fé. E a pomba e a rola foram a cura divina. Isso é tudo em Cristo. Amém! E ali Deus mostrou a Abraão o que ele iria fazer, que através da semente de Isaque, ele traria seu filho unigênito, Cristo, e foi morto lá entre os céus e a terra. Quando o sol se pôs, a escuridão sobre a terra, e ali o despedaçou. Deus tirou sua alma dele e escreveu uma aliança com as famílias da terra. Quando aquele precioso sangue não adulterado do Deus Todo-Poderoso, pingando das veias de Emanuel, ele arrancou aquela alma dele. Ele disse, meu Deus, por que me desamparaste? Seu rosto cheio de cuspe, de zombaria, uma coroa de zombaria cruel colocada sobre sua testa. Seus cravos cravados eram cravos romanos, suas costas rasgadas até suas costelas aparecerem, pendurado na cruz, gritando, morrendo a morte do pecador. O pecado do mundo
sobre ele. E ali Deus rasgou seus lados, arrancou sua alma dele quando ele disse: em tuas mãos entrego o meu espírito. E ele baixou a cabeça, e a terra tremeu e expeliu suas pedras. Aí está ele, aí está a aliança de Deus, aí está o cumprimento disso. Ó, grande horror da escuridão, apavorou a multidão. Rasgado o véu lhes fez saber que terminou o seu sofrer. Ó Calvário, Jesus sangrou e morreu por mim. Então ele rasgou a alma de seu próprio filho, separou uma aliança e jogou o corpo na terra. Ficou lá por 3 dias e 3 noites. Ele se levantou, pois não era possível que o meu santo visse a corrupção, nem deixarei a sua alma no inferno. E sua alma era seu espírito que subiu do inferno, e ele ressuscitou. Deus o fez e pegou seu corpo e lhe deu vida, e tomou o corpo de Jesus e colocou-o à sua direita em glória, e enviou de volta o Espírito Santo como uma aliança. É isso! Não fique aquém disso, irmão. Sem o batismo do Espírito Santo, você está perdido. Essa é a única. Você não terá que se preocupar em chegar ao céu. Se não houver nada de sobrenatural aqui, as portas não se abrirão. Você pode caminhar até lá e bater a cabeça contra elas. Mas, se o Espírito de Deus estiver lá, o Espírito de Deus dentro de nós abrirá as portas. Tenho que ter algo aqui para abrir ali. Isso mesmo. Então você já foi julgado apenas pelo que pensa sobre Jesus Cristo. Agora, aqui vem ele, dilacerado, partido, despedaçado. Sua alma foi para Deus, Deus o abençoou. E então sua alma retornou na forma do batismo do Espírito Santo em cada crente, para santificar, limpar a mente, limpar o coração e deixar uma porção do Espírito Santo ali, aqui e ali. E quando o Espírito Santo é concedido, esse mesmo Espírito Santo que tirou o corpo de Jesus da sepultura será arrebatado. E esse pacto tem que se confirmar. Como ele rasgou ali e deu o corpo, voltou para Deus e o Espírito voltou à terra. Então, o seu espírito terá que ser o mesmo tipo de espírito, ou ele perderá esse lugar de ajuntamento. Amém? Sim, Senhor. Não porque você mesmo criou, mas porque algo, o amor de Deus, inundou sua alma, que destruiu todos os ídolos terrenos. Aí está. É algo que simplesmente respira e clama por Deus. É a sua alma aqui clamando pelo Pai Celestial. Aí está você. Isso lhe dá fé e você se torna a semente de Abraão. Você crê na promessa de Deus como Abraão creu. Embora tenha demorado, você ainda crê, fiel. Abraão não vacilou diante da promessa de Deus por causa da incredulidade, mas foi forte, dando louvor a Deus. E você não pode permanecer salvo de um reavivamento para outro, então chamar a si mesmo de semente de Abraão? É melhor você considerar algo primeiro, não confunda nada, fique estritamente com a palavra. Abraão não vacilou na promessa de Deus através da incredulidade. Quando ele lhe disse que lhe daria um filho, ele esperou 25 anos, ficando cada vez mais forte. Ele cresceu na graça e no conhecimento do Senhor, amém? Não queria começar a pregar, mas a pregação simplesmente veio a mim. Tudo bem. Deus chamando, elegendo. Agora, você pode muito bem encarar isso. Há pessoas que nunca serão salvas. Há pessoas que nunca serão salvas, não importa o que façam. E você sabe disso. Há pessoas que estão predestinadas a se perder. Há pessoas que estão predestinadas a serem salvas. Tudo o que está predestinado para ser salvo, será salvo de qualquer maneira. Isso não está tão bom. Parece que vocês não entenderam. Bem, Vamos descobrir então, ver o que Deus disse. Vamos entrar primeiro no Novo Testamento. Dê-me Romanos 9, só um minuto, e veremos se isto está certo ou não. Veremos se Deus disse que alguns seriam perdidos e que alguns seriam
Você gosta da palavra de Deus? Bem, vamos ver o que isto diz aqui agora. Agora ouça com atenção. Não tenha pressa. Não tenha pressa. Agora observe, Romanos 9, Paulo falando, Novo Testamento, leva você a muitos lugares no Velho. E você que está anotando, anote também Judas 4, enquanto estiver aí. Homens da antiguidade, predestinados a esta condenação. Homens que transformaram a graça de Deus em lascívia, que saíram após as concupiscências mundanas. Também em Timóteo, onde diz, assim como Janes e Jambres resistiram a Moisés e Arão, assim estes resistirão à verdade. Homens de mente reproba. Deus disse que eles estariam lá, e eles estão aqui. Olhem para estas coisas falsas. Você sai daqui, passa pelas igrejas pentecostais, a metodista, a batista, a santidade, onde quer que você queira, você encontrará pessoas personificando isto. Pessoas fingindo que são. Bem, glória a Deus, aleluia! Uma mulher disse outro dia, eu tenho 10 filhos, mas, glória a Deus, o Senhor me chamou para pregar o Evangelho. Aleluia, estou indo fazer isso. Ele não disse tal coisa. Ele nunca fez e nunca fará, porque disse que não faria. Mas agora, que coisa! Eles pensavam, sim, Senhor, Deus lhe deu 10 filhos para criar. Era isso que ela deveria fazer, tudo bem. Mas o problema é que eles ficam cheios de entusiasmo. Bem, eles dizem, não preciso de ninguém para me ensinar. Glória a Deus, eu tenho o Espírito Santo. Bem, então o Espírito Santo estava errado quando disse que colocou alguns na igreja mestres. Deus os colocou na igreja como mestres. Isso encerra tudo. Porque ele colocou mestres lá, se o Espírito Santo vai ensinar tudo. Vê? Tudo bem, vê? Que as pessoas precisam é de seus cérebros batizados além de sua água. Isso mesmo, tudo bem. Desculpe essa expressão dura, mas eu realmente gosto de deixar isso penetrar. Queremos um reavivamento e, irmão, você tem que agitar a coisa. Antes que você possa fazer isso, você precisa expulsar Satanás. Não brinque com ele. Estabeleça seu terreno e fique aí. Tive que lutar contra ele ao redor do mundo e todos os outros cristãos que já defenderam Deus têm que lutar contra ele. Mas se você sabe onde está, no que você sabe que é a verdade, é o assim diz o Senhor, você pode permanecer aí. Você diz, bem, glória a Deus, fui salvo porque parei de beber, glória a Deus, senti um arrepio nas costas, um vento forte me atingiu no rosto, você crê nisso, irmão Brana? Claro, mas eu quero ver de onde vem esse vento forte e impetuoso primeiro, vê? Isso mesmo, verdadeiramente, isso são arrepios. Tudo bem, mas eu não estou salvo porque tive um arrepio e não porque senti um vento forte e impetuoso. Você não acredita nisso, irmão? Sim, eu creio, mas espere um minuto. Vamos voltar aqui um pouquinho. O diabo tem algumas falsificações aí. Estou salvo porque cumpri as condições de Deus. Ele me chamou e eu sabia que era seu chamado. Eu aceitei em sua palavra, portanto posso dizer a Satanás, assim diz o Senhor. Quando Jesus esteve aqui na terra, ele era Deus, ele era Emanuel. Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo. Ele nunca usou nenhum de seus grandes dons quando encontrou Satanás. Ele disse, está escrito, o homem não viverá só de pão, está escrito. Não tentarás o Senhor teu Deus. Ele o derrotou. É isso. Conheça as Escrituras. Satanás também conhece, mas você precisa saber como manejar corretamente a palavra de Deus. Vê? Observe. Ouça Paulo falando. Quantos aceitariam a doutrina de Paulo? Ele disse, se um anjo ensinar qualquer outra coisa, seja anátema. Em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunho à minha consciência no Espírito Santo. Ouça Paulo se assegurando. Veja, colocando isso de forma que você saiba absolutamente.
Tenho grande tristeza e contínua dor do meu coração, porque eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo, por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne. Você já ouviu dizer, todos os judeus são o povo escolhido de Deus. Isso não está certo, isso não está certo. Os judeus não são o povo escolhido de Deus. Veja, eles não são. Agora ouça. Veja, se Paulo não disse a mesma coisa e ele era judeu, veja, Abraão teve 11 filhos. Você sabe disso, não é? Eles eram todos descendentes de Abraão. Eles eram todos descendentes de Abraão. Mas em Isaque será chamada a tua descendência. Nem no resto deles, nem em Ismael, nem nos outros 9 filhos da terceira esposa que ele teve. Não, foi em Isaque, chamada a semente. Esperem, acredito que isto esteja no mesmo capítulo. Que são israelitas, dos quais a adoção de filhos, e a glória, e os concertos, e a lei, e o culto, e as promessas. Agora, ele está falando sobre Israel agora. Agora observe o que ele diz. Dos quais são os pais e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos. Deus bendito eternamente. Amém. Não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos os que são de Israel são israelitas. Está certo? Então não é todo Israel que são dos judeus lá. Não são todos eles, veja, nem por serem descendência de Abraão. Isso não os torna israelitas. Agora veja, o que você está tipificando, irmão Brana? Estou tipificando a igreja. Nem todos os que confessam a Cristo são cristãos. Nem todos os que vão à igreja são cristãos. Nem toda a semente de Abraão tinha a promessa. Foi um eleito, foi a promessa. E a promessa foi dada a Abraão. E os eleitos de Deus foram pré-ordenados antes da fundação do mundo. Observe. Nem por serem descendentes de Abraão são todos filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Não no resto dos judeus, mas em Isaque. Através de Isaque veio Cristo. Esse foi a semente de Abraão, é Cristo. E então a semente de Abraão, primeiro, não foi através da semente sexual, foi a sua fé que Deus considerou. É através da fé em nós crer que a morte, o sepultamento e a ressurreição de Cristo nos traz a semente de Abraão. E Abraão foi circuncidado como um selo de promessa à sua fé. Agora, ele não recebeu enquanto era circuncidado. Ele recebeu a promessa antes de ser circuncidado. Está certo, irmão? O irmão diz amém. Onde está o irmão, o outro pregador? Eu vi sentado, acho que ele está gravando lá atrás. Irmão? Sim, tudo bem. Ele recebeu a promessa antes de ser circuncidado. Romanos 4 lhe mostrará. Ele recebeu a promessa antes de ser circuncidado. Então ele recebeu a circuncisão como selo de sua obediência de fé. Agora, quando dizemos, é por isso que Billy Graham, Charles Fuller e Billings e todos eles, é por isso que estão falando daqueles irmãos batistas. Eu disse isso a muitos deles, Rufus, Mosley e todo o grupo. Ele disse, bem, tivemos 20 mil convertidos em 2 semanas. Eles não conseguiram encontrar 20 pessoas. Eu disse, eles não foram convertidos. Disse eles aceitaram Cristo como Salvador pessoal. Eu disse, ainda assim, eles não foram convertidos. Isso mesmo, você não será convertido até converter. Significa ser mudado. E veja, Pedro creu no Senhor, ele foi batizado, recebeu poder para curar os enfermos, expulsar demônios, ressuscitar os mortos. E Jesus lhe disse na noite anterior à crucificação, quando te converteres, confirma teus irmãos. Está certo isso? Foram salvos e santificados, e não foram convertidos. Isso é escritura. Ele foi santificado? Sim, Senhor.
João capítulo 17, verso 17 diz: santifica-os, Pai, na verdade. Você acha que ele colocaria aquele espírito em um vaso que não fosse apropriado? E eles saíram e expulsaram demônios, voltaram gritando. É isso mesmo, metodistas. Eles voltaram gritando, louvando a Deus e disseram: os demônios estão sujeitos a nós. Espere, só um momento. Mateus 10, e ele disse: não vos alegreis, porque os demônios se vos sujeitam, mas alegrai-vos, porque os vossos nomes estão escritos no céu. Isso está certo? Agora, quero acalmá-los só por um minuto. E Judas estava com eles. Isso está certo? Judas tinha a mesma porção do Espírito que os outros 11. Ele estava gritando e se regozijando também. E ele seguiu a igreja até chegar ao Pentecostes, mas quando chegou o Pentecostes para receber o batismo do Espírito Santo, ele recusou isso e traiu Jesus. E esse foi o anticristo, e esse Espírito hoje descerá e ensinará a justificação pela fé e tudo mais, e seguirá até o batismo do Espírito Santo, e então mostrará as suas cores. É exatamente isso. E observe as 10 virgens, 5, todas elas virgens, 5 delas eram tolas. 5 tinham azeites em suas lâmpadas. O que é o azeite? O Espírito Santo. Vê? Isso mesmo. Todas eram virgens, viviam vidas boas e limpas. Você diz: bem, irmão, eu não vou a festas, não vou a shows. Essa é apenas a questão moral. A menos que tenha havido um sobrenatural, não é porque você gritou, porque você falou em línguas, porque você pulou para cima e para baixo, porque você fez isso. Mas algo sobrenatural aconteceu aqui que te mudou e colocou... Você está selado em Deus. Você está ancorado, isso mesmo. Bem, você não acredita? Acredito em gritar, acredito em todas essas coisas, mas essa não é a resposta. Os metodistas pensaram que quando eles gritavam, eles tinham isso, mas descobriram que estavam errados. Muitos deles gritaram e não receberam. Chegou os pentecostais, eles falaram em línguas, disseram: nós recebemos, mas descobriram que estavam errados. Muitos deles falavam em línguas, não tinham nada. Mesmo eu fale línguas dos homens e dos anjos e não tenha amor, isso em nada se aproveita. Eles não tinham isso. Isso mesmo. Esta é a razão pela qual o mundo inteiro foi enganado. Por isso e através de outras coisas. Essa não é a resposta. Não foi nenhuma demonstração ou emoção carnal, mas algo aconteceu aqui que mudou toda a sua opinião. Mudou toda a sua natureza. Você está convertido. Não você, mas Cristo entrou em você e o converteu. Sua natureza está morta no velho homem e você nasceu de novo. E você é um novo homem. Vejam, amém! Digam-me, estou me atrasando aqui, não é? Puxem meu paletó daqui a pouco aí atrás, irmãos, se eu demorar um pouco mais. Eu tenho que chegar aos filhos de Israel aqui, só um minuto, mas quero mostrar a vocês como é a função de Deus fazer essas coisas. Você ainda me ama? A congregação diz amém. Certo. Agora continuem orando por mim, certo? Mas deixem-me aliviar um pouco, então. Agora, só um momento. Nem por serem descendência de Abraão não são filhos, mas em Isaque será chamada sua descendência. Isto é, aqueles que são os filhos da carne, esses não são os filhos de Deus, mas os filhos da promessa. Veja isso, são contados como semente. Os filhos da promessa. Qual promessa? Que tipo de promessa? Aquela que Deus prometeu antes da fundação do mundo. Ele o chamou. Essa é a semente. Não porque você parou de fazer isso e parou de fazer aquilo e parou de mentir, parou de roubar. São apenas atos morais. Um bom cidadão fará isso. Você não pode se chamar de cristão ainda até que algo venha e tenha acontecido. Até que você seja regenerado. Algo que tenha acontecido aqui. Veja.
porque a palavra de Deus é esta: por esse tempo virei e Sara terá um filho. E não somente essa, mas também Rebeca, quando concebeu ouça isso agora, de Isaque, nosso pai. Vista sua jaqueta, coloque seu capacete, expressão americana que significa apertar o cinto e ouvir atentamente. Isso vai mudar você. Porque, não tendo eles ainda nascido, estes são Esaú e Jacó, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, estou deixando isso penetrar por muito tempo. Atentos agora, apenas um pouco mais. Esaú e Jacó, antes mesmo de qualquer um dos filhos nascer, antes mesmo de saberem o que era certo e o que era errado, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Uau! Achei que você tivesse que parar de comer carne para ser salvo? Não tem nada a ver com isso. Se você está salvo, Deus o chamou antes da fundação do mundo e o salvou. Isso está certo? Agora veja. Foi-lhe dito a ela: o maior servirá ao menor. Como está escrito: amei Jacó, aborreci Esaú. Antes de qualquer um dos filhos nascer, Deus disse: eu amo um e odeio o outro. Isso é a palavra de Deus? Eu não sou responsável por isso, nada além de pregar. Agora, eleição não é nada que você tenha que fazer, é o que Deus fez. Deus fez isso em Cristo por você antes da fundação do mundo. Todo aquele que o Pai me deu virá a mim. Aleluia! Oh, meu Deus, com licença. Não estou animado, mas estou feliz. Todo aquele que o Pai me deu virá a mim, e aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Aquele que come da minha carne e bebe do meu sangue dignamente, depois de receber o Espírito, tem a vida eterna. Eu ressuscitarei no último dia. O que você teme? Hein? Deus prometeu incondicionalmente. Esse amor de Deus ressoa em seu coração. E você sabe que passou da morte para a vida. Você ama a todos. E o mundo inteiro se tornou diferente para você. E ela está ancorada bem ali. E nada a move. Apenas seja feliz e siga em frente. Glória a Deus. Não deixe nada mudar você. Você pode sair e ficar com frio e ficar um pouco abalado, mas aquela semente de Deus permanecerá verdadeira. A Bíblia diz: se formos infiéis, ele permanecerá fiel. Não pode negar-se a si mesmo. Agora veja, vamos ler. Que diremos, pois? Que diremos, pois? Ouça, Paulo. Que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Há injustiça? Pois diz a Moisés: compadecer-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois, isso não depende do que quer. Você diz: glória a Deus, aleluia, serei salvo antes de morrer. Você irá? Deus tem algo a dizer sobre isso. Não depende do que quer. Não, então, nem do que corre. O quê? Mas de Deus que se compadece. Não é o que você corre, nem o que quer. É Deus que tem misericórdia, é a eleição de Deus. Deus faz o que Ele quer. Agora veja, um pouco mais adiante. Eu tenho isso marcado aqui com letras vermelhas. Exagerei, todo coberto, até que mal consigo vê-lo. É que eu li muito aqui para o... Não sei o que isso aqui é Sim, está esfregado. Vejo que está aqui, tenho tudo apagado com tinta vermelha, porque diz: vou pegar minha outra Bíblia amanhã à noite. A escritura: Faraó, para isto mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Deus levantou a Faraó e endureceu o seu coração. Para esse propósito, Deus levantou Judas, ele nasceu filho da perdição. Isso está certo? Deus disse a Esaú e Jacó, antes mesmo de eles nascerem, contou à sua mãe tudo sobre o que iria acontecer.
Um ele odiou e o outro ele amou. Isso é verdade? Então é Deus quem faz tudo em tudo. E você não tem nada a ver com isso. E, se Deus te chamou, o amor de Deus está ressoando em seu coração. E tudo o que ele chamou virá a ele, e nada disso será perdido. A promessa de Deus, ele disse, nenhum deles se perderá. Tudo o que o Pai me deu virá a mim, e nenhum deles estará perdido, exceto Judas Iscariotes, para que as Escrituras se cumpram, e eu os ressuscitarei no último dia. Agora você disse há pouco que você era um cristão. O que fez de você um cristão? Porque Deus te chamou antes da fundação do mundo para ser cristão. E você se torna cristão. Então você foi salvo, cheio do Espírito Santo. Você obteve vida eterna, porque ele lhe deu o Espírito Santo como um selo de sua fé. Você teve fé primeiro. Agora, se você disser bem, o que você disse agora sobre Billy Graham e eles gritando, como quantos querem aceitar Cristo como Salvador, pessoal, levantem suas mãos, está certo? Certamente está tudo bem, isso é bom, mas isso é só o começo. Então, se você realmente crê nisso e realmente aceitou isso em seu coração e foi ensinado corretamente, então o Espírito Santo virá como uma circuncisão, como ele deu a Abraão após sua fé, uma confirmação. Agora você diz, as pessoas dizem, vamos fazer uma reunião de vigília, glória a Deus, vamos voltar. E dizem, glória a Deus, vamos esperar pelo Espírito Santo. Não existe tal coisa. Vigília não significa orar. Vigília significa esperar. Quantos de vocês sabem que a palavra vigília significa esperar? Jesus disse, esperem aí na cidade de Jerusalém, até que a promessa seja dada a vocês. Eu não sei o que eles estavam fazendo. Eles provavelmente estavam orando, não sei. Mas eles nunca tiveram que esperar depois disso. Enquanto Pedro falava estas palavras, o Espírito Santo desceu sobre eles. Desceu! E quando Paulo impôs as mãos sobre eles, o Espírito Santo veio sobre eles. Isso está certo? Vejam, sem vigília. O Espírito Santo estava lá e lhes deu o batismo do Espírito Santo em confirmação de sua fé. E Deus circuncidou a Abraão em confirmação de sua fé. E o que foi isso? O que é o Espírito Santo? Alguém me diga para que serve o Espírito Santo. É um sinal, está certo? O que foi a circuncisão? Um sinal, certo? Um sinal. Deus deu um sinal de que ele havia aceitado Abraão pela circuncisão. E quando você diz, eu creio em Deus, eu creio em Jesus Cristo, então Deus lhe dá o batismo do Espírito Santo como um sinal de que ele aceitou sua fé. Aleluia! E então você está selado no reino de Deus. Não até o próximo avivamento, mas até o dia da sua redenção. Efésios capítulo 4, verso 30. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, nos quais estáis selados até o dia da vossa redenção. Exatamente assim. Agora, rapidamente, cerca de 5 minutos a mais, vamos passar para Gênesis 45. E eu quero pegar um pequeno atalho maravilhoso aqui para mostrar estes filhos de Israel direto para o lugar onde você os verá amanhã à noite e sua saída. Sinto muito por me atrasar um pouco esta noite, mas eu tinha que começar isso primeiro. Agora, Abraão recebeu a promessa. Isaac vem depois. Você conhece os sacrifícios. Eu tentei mostrar que aquela igreja lá atrás, sendo chamada eleição, era de Deus, exatamente como é hoje. Ele chamou Abraão por eleição. Ele chama a igreja por eleição. Ele deu a promessa a Abraão. Abraão creu. E ele chama a igreja hoje. Você crê em Jesus Cristo? Então, primeiro, você crê. E então Deus fez com que Abraão e seus filhos, sua semente, fossem circuncidados como sinal. E ele dá o Espírito Santo hoje como um sinal.
O que é o Espírito Santo hoje, quando ele vem para um ser humano? Tem que ser circuncidado. Não foi Estevão que disse em Atos capítulo 7, quando ele disse, vós, incircuncisos de coração e ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como os vossos pais fizeram, vós também os faze. Isso está certo? E o Espírito Santo é uma circuncisão. E o que a circuncisão faz? Corta o excesso de carne, todas as coisas do mundo. Ele circuncida você das coisas do mundo, do amor da carne, do orgulho da vida. Isso simplesmente circuncisa você disso. Você não tem nada a ver com isso. Ele faz isso sozinho e deixa você amando Jesus Cristo com um amor eterno. Não há nada que possa vos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Paulo disse, perigos e provações e prisões e tudo mais, nada do presente, nada do futuro, pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E ele te chamou, te circuncidou, te colocou nele e predestinou seu destino eterno. Se isso não fizer os cristãos gritarem, não sei o que faria. Se isso não despertar um homem que está em Cristo, não sei o que seria necessário para despertá-lo. Acredito que ele esteja morto 2 vezes, arrancado pela raiz. Você não? Tudo bem. Agora, então ele chamou. Então ele trouxe sua semente. A próxima coisa. Ele veio através de Abraão, e depois através de Isaac, e depois através de Jacó, e então de Jacó para José. Agora observe, se tivéssemos tempo, algum dia para entrar nisso, faremos, mas não agora. Veja, a eleição está em Abraão, você percebeu? Apenas aqueles 4 patriarcas, e então cessou, se separou. Foi até os 12 patriarcas e as tribos se separaram. Isso está certo? E nunca mais retornou, até que retornou em a semente de Abraão. Então entrou no ser humano, que era Cristo. Embora tenha sido glorificado aqui na terra e elevado a Deus, e o Espírito Santo voltou para espalhar por todas as nações, para encher a terra com o conhecimento do Senhor, tão profundo quanto os céus. E esse é o Espírito Santo hoje. Agora, observe. Eleição em Abraão, justificação em Isaac, graça em Jacó e perfeição em José. Não há nada registrado contra José. Essa é a perfeição. As 3 etapas terrenas da peregrinação dos filhos de Israel. E a 4ª foi quando entraram na terra prometida, que foi o milênio. E os 3 estágios da igreja gentia. Esta semana, se Deus quiser, posso trazer isso através da Bíblia e mostrar a você que estamos em nossa 3ª etapa, agora prontos para entrar no milênio, no tempo de José. Agora observe, quando tudo culminou em José, o quê? Um homem perfeito, aquele que nasceu de seu pai, amado por seu pai, odiado por seus irmãos. Agora veja rápido, porque preciso me apressar. Dei-me toda a sua atenção. Amado por seu pai, odiado por seu irmão. O Senhor Jesus, observe, Jesus agindo em cada personagem ali. Olhe para José, o perfeito. Poderíamos passar semanas com ele. Olha, odiado por seus irmãos, amado pelo pai. Por quê? Ele era um homem espiritual. Ele tinha visões, podia interpretar sonhos. Ele era espiritual. Seu velhinho, seus irmãos disseram, bobagem, saia daqui. Agora, olhe para as igrejas hoje. Observe o lado espiritual. O Senhor Jesus, em sua igreja hoje, ele é odiado por todos os descendentes. Veja, exatamente, zombado, chamando-o de fanático em todos os lugares. Bem, tem que ser. Aqui está o antitipo. Aqui está a sombra disso. Você diz, bem, irmão Brana,
Se eu receber o Espírito Santo, todos rirão de mim. Bem, se você não for assim, você não recebeu o Espírito Santo. Você tem que ser odiado pelo mundo. Jesus disse, eles chamam o dono da casa de Beelzebu. Quanto mais chamarão seus discípulos. Vejam, os da própria família. Agora veja. Então, ele foi amado. E o pai dele, que não conseguimos sair disso. Seu pai lhe deu um casaco de várias cores. Isso está certo? Agora, se você observar aquele manto sem costura que representava o Espírito Santo, que cobria o seu ser, e hoje é o Espírito Santo que cobre a igreja, o manto de muitas cores, e as 7 cores no arco-íris, vê? E suas 7 cores perfeitas são todas as cores que temos. E elas se misturam, formando o arco-íris. E um arco-íris na Bíblia significa uma aliança. E Deus fez sua aliança com Noé, de não haver mais dilúvio, mas de fogo na próxima vez. Ele deu a ele o sinal do arco-íris, e ainda o temos. Isso é certo? Agora, se eu tivesse tempo para obter estas escrituras, em Apocalipse capítulo 1, e quando João o viu de pé, alguém semelhante ao Filho do Homem, de pé no meio dos 7 castiçais de ouro, que foram as 7 eras da igreja. E começamos com Éfeso e terminamos em Laodiceia, a era morna da igreja onde estamos agora, tendo a aparência de piedade, mas negando o seu poder. Ir à igreja e receber pessoas dizendo aceite a Cristo e colocando seus nomes no livro, mas negando o batismo do Espírito Santo e poder e milagres e sinais e maravilhas, zombando disso na era da igreja de Laodiceia, que é vomitada da boca de Deus. E os eleitos arrebatados, aleluia! Algo entra em minha alma quando penso nisso, amigos. O mundo na sua condição hoje. E lá estava ele, parado ali. O quê? E ele deveria ser visto como a pedra de jaspe e sardônia. O que foi jaspe? Era a pedra de Rubem. O que foi sardônica? Benjamim, o primeiro e o último. Ele deveria ser considerado o primeiro e o último, e um arco-íris ao redor da sua cabeça sobre os 7 castiçais de ouro. Um arco-íris, uma aliança que Deus fez através de Abraão, através de Isaac, através de Cristo, através da igreja, através do batismo do Espírito Santo. O manto das 7 cores que estava sobre José, que estava sobre Jesus, está sobre a igreja hoje, protegendo. O corpo estava coberto pelo manto, e a igreja não é você, é o Espírito Santo que te cobre com sangue, a aliança de Deus predestinada antes da fundação do mundo. Aleluia! Eu apenas tive que entregar isso, certo? Estava prestes a me explodir. Observe, deixe-me dizer, você pode pensar que eu sou louco. Se estou feliz, me deixe em paz, certo? Deixe-me te contar algo. Como posso deixar de ser feliz sabendo o que sei? Como posso me segurar sabendo o que sei? Estou tentando levar isto às pessoas. Meu Deus, isso deixaria qualquer um feliz. Uau, meu Deus, certo? Lá estava ele, e Jacó estava, e José era seu tipo. A cobertura, o pai deu-lhe o manto, aleluia. Você não se lembra quando Jesus foi batizado? Saiu imediatamente da água, e eis que os céus se abriram para ele, e o Espírito Santo desceu como uma pomba, e foi sobre ele e disse, esse é meu filho amado, em quem me comprazo. Ele nunca realizou um milagre até então. Então, de lá, direto para o deserto, para ser tentado e depois curando os enfermos e aos poderes de Deus. Essa é a igreja. Quando é você batizado, é revestido do Espírito Santo de poder. Meu Deus! O próprio fenômeno do ventre de Sara, estar morto antes de Isaac vir.
Deus simplesmente deixou isso continuar. Ela tinha 60 anos quando recebeu a promessa. Ela tinha 90 anos antes que a semente fosse concebida nela. Perfeito, absolutamente fenomenal. E o homem que nasceu de novo é algo fenomenal, aleluia. Não é aceitar ou levantar a mão assim, é um presente de Deus, fenomenal, nascido de novo, retirado deste mundo, do reino dos sentidos. Sim, Senhor, porque você merece, porque você merece. Porque Deus prometeu isso, para que a promessa fosse certa, de acordo com a eleição. Então José foi vendido por quase 30 moedas de prata por seu irmão. A igreja judaica traiu José. Hoje, o que há nesta igreja? Uma traição. Eles estão recebendo documentos, eles vão tentar fazer bem, agora apenas mantenha isto em sua mente. Eles vão ter uma confederação de igrejas. As igrejas de Cristo da América já estão confederadas com todas as igrejas e algum dia terão uma parte aqui que se fechará para combater o comunismo, que se unirá ao catolicismo, à igreja protestante e à igreja católica, juntos. E as interdenominações que se destacam pela verdade e se afastam desse dogma que adquiriram serão perseguidas. A marca da besta, o selo de Deus, o confronto chegará em breve. E, irmão, se isto não estiver ali, você estará enganado. Tão certo quanto o mundo, porque parecerá tão bonito. Dirá agora, se o comunismo fez um para o mundo, ora, vamos fazer outro acordo e trazer todos os cristãos e cristianizar o mundo de volta, e parece tão bom que as pessoas vão aderir, vê? Eles confederarão as igrejas e tentarão fazer do cristianismo uma unidade. E a Bíblia diz, em Apocalipse, que ele deu o seu poder e tudo mais, que ele fez uma imagem à besta e exerceu todo o poder que a besta fez diante dele. Claro que é. Gostaria que tivéssemos tempo para ficar em Apocalipse, mas não temos. Veja, para ver onde está. Você está bem aqui, no fim dos tempos, irmão. Estamos no fim da era. Então, venderam José por 30 moedas de prata. Jogaram-no numa vala para ele morrer. Ele foi levado e enviado então. E enquanto ele estava preso ali, havia 2 homens, um mordomo e um padeiro. E um deles se perdeu e o outro foi salvo por José, que deu o sonho e o interpretou. E a mesma coisa, quando Jesus estava pendurado na cruz, havia um ladrão de um lado e um ladrão de outro. E estava um perdido e o outro salvo. Exatamente. Então ele foi levado perante Faraó e interpretou o sonho. E ele foi feito braço direito de Faraó. Nenhum homem poderia ver Faraó sem ir a José primeiro. É um tipo perfeito de Jesus, assentado à direita de Deus. E ninguém vem a Deus, exceto por Cristo. Exatamente, o tipo perfeito ali. E observe, aqui está outra coisa. Vocês, gentios, agora de acordo com a semente dos eleitos. José recebeu uma noiva gentia. Ele foi rejeitado por seus irmãos e voltou e tomou uma noiva gentia. Isso está certo. Ele deu a ele, Faraó, deu-lhe a filha do sacerdote de Or como noiva. E ele se casou com uma mulher gentia, que gerou Efraim e Manassés, os quais foram co-herdeiros do reino na promessa patriarcal. Observe quão perfeito é que Jesus, rejeitado pelos judeus, enviou de volta o Espírito Santo. E eles riram deles e zombaram deles e disseram, eles estão bêbados e com vinho novo. Isso está certo?
E Jesus disse: você pode blasfemar de mim e sobreviver com isso. Mas se você falar uma palavra contra o Espírito Santo, isso nunca lhe será perdoado. E aqueles judeus chegaram lá e disseram: bem, aqueles homens estão cheios de vinho novo, e zombaram deles. E não mais de 30 anos, ou melhor, desde então, até que Tito sitiou as muralhas e eles devoravam os filhos uns dos outros e os massacraram e queimaram o templo de acordo com a palavra de Deus. E nunca foi ressuscitado até que os dias dos gentios acabem. E lá estou, eu planejando visitar Jerusalém nas próximas semanas, e ali estão aquelas velhas ruínas, e o Muro das Lágrimas está ali, onde eles foram espalhados por todo o mundo, porque Deus lhes disse que eles fariam isso. E eles desceram e fizeram isso. Isso mesmo, ó meu Deus, pensar na maldição de rejeitar o Espírito Santo. Agora o Espírito Santo foi derramado e eles o rejeitaram. E quando os judeus o rejeitaram, os gentios o receberam, o qual era um tipo da noiva. Ele disse que chamaria um povo dentre os gentios para o seu nome. Aquela senhorinha sentada lá atrás costumava ser uma Broi, mas ela é uma Branham agora. Ela é minha esposa. E a noiva de Jesus Cristo será a Senhora Jesus Cristo, aleluia, batizada em seu Espírito, em seu nome, cheia de seu poder, vestida em sua justiça. Aleluia! Aí está ela. E agora observem, aquela era a noiva gentia. Agora vamos ler o restante antes de encerrar. Aqui está a história mais triste que você já viu no tempo do fim, onde estamos terminando agora. A noiva gentia já foi escolhida, foi tirada. A coisa está quase terminada. Agora ouça aqui no capítulo 41. E aconteceu, isto está no fim da era dos judeus agora. Então estamos encerrando. No final, 2 anos completos. Faraó. Não, espere um minuto. Eu abri no capítulo errado aqui, tenho certeza. 45, eu quis dizer 45 em vez de 41. Então José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele, e clamou: fazei sair daqui a todo varão. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos, os que o rejeitaram. Agora, só um momento antes de encerrarmos. José, depois de todos esses anos, tendo estado lá, surgiu uma fome na terra natal. Deus movendo-se. O pobre pequeno José tornou-se o braço direito, e aqui seus irmãos que o venderam. Ele teve uma visão dele chegando, curvando-se diante dele, e eles o chamaram de sonhador e visionário, e tentaram matá-lo, assim como Jesus predisse aos judeus os que eles eram, e o que tinham feito, e o que seria. Sobre o dono da casa, enviou seu próprio filho e seus servos, e como ele os mataram e tudo mais. Mas o que o senhor da colheita faria quando ele viesse e encontrasse aqueles servos iníquos? Agora, só um momento. Aqui está José, um tipo perfeito, ali de pé como os judeus retornando nos últimos dias, no final, passando pelo milênio, quando os judeus serão salvos novamente. E eles olharam, e José, você sabe como ele foi enviado para lá, como Israel enviou seus filhos. Eles pegaram um pouco de milho, eles estavam morrendo de fome, e José teve que interpretar o sonho do rei e como ele havia plantado milho, o único lugar no mundo que tinha comida. Tipo perfeito da igreja hoje. O único lugar onde o alimento espiritual é distribuído é no reino de Jesus Cristo. Você pode pegar algum antigo credo da igreja e recitar alguns credos dos apóstolos e o que você quiser, mas, irmão, o Espírito está na igreja nascida de novo do Deus vivo. É o único onde há alimento. E aqueles judeus vão reconhecer isso um dia desses. E eles virão. Agora veja. Então, quando ele veio, ele disse que viu o pequeno Benjamim. E como você sabe como ele procedeu lá e percebeu? Como seu pai e sua mãe deu à luz esta criança e então morreu, o pequeno Benjamim, e ele viu seu irmão.
E eles não sabiam quem ele era e pensaram que ele era um grande príncipe, ficaram com medo. E então, quando ele enviou de volta e disse: "Quem são vocês?" E eles disseram: "Somos filhos de um homem que é Jacó, que está velho, você sabe, Israel, o qual foi o abençoado do Senhor", e assim por diante. E então ele ouviu que seu querido e velho pai ainda estava vivo. Ouça o que ele disse aqui. E ele se deu a conhecer a eles quando fechou as portas. Seu coração, olha o amor de Deus ali, ainda chamando. E ali aqueles judeus parados ali, pobres rapazes morrendo de fome. O pai deles estava morrendo de fome, disse: "Desça e pegue um pouco mais de milho ou morreremos de fome." E ele manteve Benjamim lá como sinal. E você sabe como foi, como ele ficou diante dele. E então ele olhou e viu Benjamim, e ele não conseguiu mais se conter. Ele fez com que todos os homens se afastassem dele, saíssem. E o pobre José ficou ali e disse: "Eu sou José, seu irmão." E seus irmãos tinham acabado de lhe dizer, disseram: "Temos um irmão que não está aqui, foi morto por feras." E ele estava falando diretamente com seus irmãos. Esse era seu irmão José, que estava ali. E ele fez com que todos saíssem. Então ele se revelou, ele disse: "Eu sou José, seu irmão." E eles ficaram com medo, patriarca, eles estavam com medo. Ele disse: "Não tenham medo." Ele começou a gritar tão alto que até mesmo no palácio do faraó eles o ouviram gritar, ouviram seus gritos e choro. Ele correu e lançou seus braços ao redor do pequeno Benjamim e o abraçou e o beijou e caiu em seu pescoço e começou a chorar. Disse: "Você quer dizer que meu pobre e velho papai ainda está vivo em Canaã? Que sensação! O que o amor de Deus que é espalhado! Meu pai ainda está vivo e estou dando um pouco de milho para ele." Disse: "Ah!" E ele gritou com toda a força de sua voz. Eu me pergunto o que será o dia em que nosso Senhor Jesus romperá o horizonte oriental, voltando à terra novamente. Aleluia! Lá ele gritou e chorou, aquele grande príncipe ali de pé, e os patriarcas, ele disse: "Não se sintam mal", disse: "Deus me enviou. Veja o Espírito Santo, como o amor divino fará?" Disse: "Deus me enviou aqui, não se sintam mal consigo." Disse: "Deus me enviou aqui para preservar a vida para estes tempos." E para que Deus o enviou aqui, senão para preservar a vida? Para que está o Espírito Santo aqui esta noite, senão para preservar a vida? Ele foi rejeitado pelos judeus e enviado aqui aos gentios para preservar a vida. Você tem isto esta noite, meu amigo? Então ele diz: "Meu pai ainda está vivo?" E ele enviou carroças e bois para lá e assim por diante. E o pobre, velho e cego Israel saiu, o velho profeta saindo assim, e ele ouviu que José estava vivo. Ele chorou e disse: "Oh, bendito seja Deus, verei meu garoto mais uma vez, o sentirei." Quando ele o trouxe até lá, ele o conheceu. Seus velhos olhos cegos, dedos fracos, movendo-se assim, e agarraram o rosto de José, e eles se ajoelharam sobre algo ali e começaram a chorar e chorar. Pai e filhos abraçados. Oh, meu Deus! Quando penso no pródigo esta noite, ele está longe de Deus, lá no pecado, irmão, comendo em chiqueiros, correndo pelo mundo. Por quê? Porque você não iria durante o tempo deste reavivamento, se você desperdiçou sua vida nestes anos em uma vida desenfreada e sua substância, por que você não volta agora em seu coração para o Pai? Se você fez o que está errado, por que não se encontra com Ele esta noite, no meio do caminho, e abraça-o? Diga: você quer me dizer, irmão Brana, que Deus ainda me ama? Ele está procurando por você esta noite, Ele está esperando por você. O Espírito Santo está aqui para preservar a vida, para te guardar, para te dar a bênção, para te escolher. E se você foi eleito por Deus, você veio aqui esta noite com algum propósito. Você diz: irmão Brana, eu me considero assim? Por que você veio à igreja esta noite? O que fez você vir?
Você acha que o diabo algum dia levaria você para a igreja? Não, senhor. O diabo teria drogado você para tirá-lo disso. Deus tem chamado. É o Pai chamando você essa noite. Agora, você tem um lugar em Deus e Deus chamou, chamou e chamou. Se você não receber esse lugar, há tantos lugares contados aqui para cada um, e Deus predestinou lá atrás que este lugar deveria ser. Agora, se você deixar de ocupar esse lugar, alguém o ocupará em seu lugar. Então agora, se você não tomou o seu lugar esta noite, que Deus conceda esta noite que você tome o seu lugar. Amanhã à noite iremos... Eles permaneceram lá no Egito por anos, e agora, amanhã à noite, vamos trazê-los para debaixo do cordeiro sacrificial, e trazê-los até o Jordão, e então levá-los para o outro lado do rio, para outra terra no deserto. Que o Senhor abençoe cada um de vocês. Isso tem sido difícil esta noite. Demorou muito tempo. Tem sido doloroso e puxado. Cerca de 1h30 aqui ou mais, e examinando as escrituras de forma dura. Mas, irmão, irmã, você pode perceber esta noite que é a eleição de Deus? Quantos acreditam na eleição de Deus? Quantos acreditam que Deus te elege e te chama e Ele é quem faz isso? Agora, você está feliz? Você crê? Você crê nesta noite que agora você pode se levantar amanhã e dizer: Satanás, você tem me arrastado por aí, fez isto e aquilo, e no meu coração o tempo todo tem havido algo batendo, me dizendo em direção a Deus. Agora percebo qual é a minha vocação. Nunca ficarei satisfeito lá fora. Não posso estar satisfeito lá fora, porque Deus me chamou. Então estou me preparando agora para deixar essas coisas de lado e voltar a meu Pai Celestial. Eu viverei com Ele. Quantos aqui gostariam de dizer: irmão Bill, desta noite em diante estou me comprometendo com Deus, irei servi-lo. Sei que estamos no fim do caminho e sei que não nos resta muito mais tempo, mas pela graça de Deus, esta noite pretendo fazer uma limpeza clara e servirei a Deus. Você levantaria sua mão? Deus abençoe seu coração, correto? Quantos se sentem assim? Você diria: irmão Bill, ainda não tenho isso em mente exatamente, mas você poderia orar por mim para que Deus me tenha ali naquele dia, para que Deus me dê mais um chamado em meu coração, e eu irei se Ele me chamar mais uma vez, eu irei. Você vai levantar a mão? Você está tão preocupado com isso esta noite. Deus a abençoe, senhora. Deus a abençoe, senhora. Alguém agora dirá: Deus te abençoe, senhora. Deus o abençoe, senhor. Deus o abençoe. E Deus a abençoe, mocinha. Alguém mais dirá: irmão Branham, não sou o que deveria ser esta noite. Eu sei que não sou. Eu entristeci meu Senhor, mas algo em meu coração sempre me disse que eu deveria ser cristão. E eu quero servir a Deus. Essa pessoa está aqui esta noite e nunca deu aquele pontapé inicial. Agora, quero que você seja honesto comigo agora. Para encerrar, você sabe disso. Isso. Algo em sua vida lhe disse que você deveria servir a Deus. Você se sente assim há muito tempo. Você ainda não deu o primeiro passo, mas algo lhe disse isso. Eu não sou uma das pessoas que irá atrás de você e puxará você até aqui. Não, não. Se o Espírito Santo, através da pregação da palavra, não faz isso, não me faz bem algum. Veja, isso mesmo. Você tem que fazer sua escolha. Mas você será suficientemente honesto comigo e dirá: irmão Bill, há algo em mim há anos, ou tempos, ou o que quer que seja, que me chamou, que me disse, parecia que eu deveria me voltar para Deus e ainda não fiz isso. Você ora por mim, irmão Bill, para que eu seja homem ou mulher suficiente para fazer isso? Vai levantar a mão? Em todos os lugares do edifício agora há um sentimento nisso, que Deus tem. Deus abençoe. Alguém mais diz: algo chamou meu coração e eu ainda não me entreguei. Apenas levante a mão e diga: sou eu. Ainda não me tornei cristão, mas eu quero. Eu quero e quero que você ore por mim para que Deus não me rejeite até que eu tome minha decisão. Fará você isso?
Levante a sua mão. Deus o abençoe, Senhor. Isso é muito bom. Apenas levante a mão e diga, eu quero que você ore, irmão Bill, para que eu não rejeite a Deus. Deus o abençoe, Senhor. Isto, tudo bem. Agora, outra pessoa. Tem mais alguém aqui? Agora, seja honesto. Agora veja. E se o médico vier à sua casa antes do amanhecer, medir o seu pulso, se afastar e dizer, não, ele nunca mais sairá dessa. Ele está acabado? Oh, como você gostaria de ter levantado a mão? Poderia ter significado alguma coisa, dizendo, ore por mim, irmão. Não sei quem você é, a menos que me conte. A igreja não sabe quem você é, mas se você levantar a mão, Deus reconhecerá isso. Isso não vai te salvar, não, mas vai te dar um grande começo. Isso lhe dará muito começo. Então, talvez antes do reavivamento terminar, você entregará seu coração a Cristo. Agora, isso tem sido difícil essa noite. Tentaremos nos aprofundar mais na parte mais concreta, na palavra, no início, quero dizer, à medida que avançamos. Tem mais alguém? 5 levantaram a mão. Outra pessoa? Eu poderia ter apenas 6 ou 7. Agora, quero que você seja honesto. Deus a abençoe, jovem. Agora eu sei que há mais uma pessoa aqui que deveria levantar a mão. Agora, apenas levante a mão e diga, irmão Bill, ore por mim. Eu não vou até onde você está. Vou orar por você bem daqui. Então apenas diga, lembre-se de mim agora que não sou cristão, mas sempre senti que deveria ser. E agora sei que não sou cristão. Tem outro agora. Levante a mão. Sim, estou prestes a encerrar. Vá para o piano, Ted, por favor. Alguém diz, então, irmão Bill, lembre-se de mim, que a minha vida estará mais perto de Deus. Eu não quero viver esta vida intermediária e esta condição morna. Eu quero realmente meu coração estar queimando em chamas. Ore por mim. Deus abençoe você, isso é bom, Deus abençoe, veja suas mãos subindo. Veja, se Deus ouvir minha oração para abrir os olhos do cego, destapar os ouvidos dos surdos, fazer com que aqueles que lhes são aleijados, congressistas, reis, potentados, monarcas aleijados, simplesmente se endireitem, olhem ao redor do mundo, milhões, atrevo-me a dizer isto com toda a sinceridade do meu coração. Cerca de 10 milhões de pessoas que conheço ouviram a mensagem. 10 milhões de pessoas de todas as nacionalidades. Já falei para 10 ou 15 nacionalidades diferentes ao mesmo tempo. Tenho que passar por 10 ou 15 intérpretes antes mesmo de poder dizer uma palavra, simplesmente através dos intérpretes. E ver até 100 mil ou ver até 30 mil de uma vez virem a Cristo. 30 mil convertidos de uma vez. Durban, África. E estou indo para uma reunião agora onde 300 mil pessoas estarão reunidas. E digo isso de coração. Você já me ouviu predizer algo em nome do Senhor que não era exatamente assim? Pergunte onde quiser, em qualquer lugar do mundo, e veja as centenas e centenas de coisas que ele disse. Certamente, eu sei do que estou falando. Não para mim, Cristo aqui. E estou lhes dizendo a verdade, amigos. Se vocês morrerem sem nascer de novo, vocês estão perdidos. Jesus disse, aquele que não nascer da água e do Espírito, de modo algum entrará no reino. Não importa quão bom, o quanto você pagou, a que igreja você pertence, qual era a sua filiação, qual era a sua posição social, quem era sua mãe ou seu pai, quem era o seu pastor. A menos que um homem nasça de novo, ele nunca verá o reino de Deus. Outro dia pegamos aquele milho, vocês viram daqui da agricultura. Um deles era um grão de milho perfeito. Toda a quantidade de cálcio, tudo que estava nesse grão, estava neste grão. Um foi cultivado no campo e o outro não. Um punhado de cada. Eles o enterraram. Não tinha um que não fosse feito com todos os ingredientes do outro, da mesma forma, com o mesmo formato e tudo mais. Nenhum desses brotou, mas cada um destes brotou. Por quê? Estes tinham um germe de vida neles.
Há homens e mulheres aqui nesta noite agora e em todo lugar do mundo que estão indo às suas igrejas, pertencem à igreja, professando ser cristãos e não têm o germe da vida neles. Eles não podem brotar, não há como eles ressuscitarem. Não se engane, amigo, examine-se, você decide, está em você, a decisão é sua. Que o Senhor o abençoe enquanto inclinamos nossas cabeças. Pai, este empreendimento nesta noite, eu tive que dizer coisas duras, coisas ásperas, cortantes, mas tu disseste que o evangelho é mais afiado do que uma espada de 2 gumes, perfurando até a medula dos ossos e um discernidor dos pensamentos da mente. Deus, não permita que tenhamos qualquer coisa menos do que isso. Agora, agradecemos-te pela eleição, agradecemos-te por nos ter chamado, e agora em nossos corações, o Espírito Santo nos guardou todos esses anos. Como te agradecemos, sublime graça, pensar que saímos das sarjetas do pecado há muito tempo, e como tu tens sido bom para nós. E tu amas estes homens e mulheres que estão aqui no mundo agora, sabendo que faltam apenas mais algumas voltas do sol e então será tarde demais. Um dia destes será tarde demais. Eles serão cortados tão rápido, sem remediação, sem piedade. E tu disseste que apenas ririas nas calamidades deles. Pensando neste mundo, um dia destes, os ventos uivantes soprarão através deste velho mundo, quando ele for explodido com uma bomba atômica, espalhando-se lá na esfera do Sol, e os ventos uivantes soprando através 500 anos a partir desta noite. E haverá lápides escondidas naquela areia, talvez com nossos nomes nela, ali no meio dos redemoinhos e dos uivos dos ventos, do calor escaldante do sol. Mas onde estará a nossa pobre alma? Deus, que esta seja a noite em que algum destino eterno seja decidido. Conceda, Senhor, que cada pecador aqui, aqueles homens e mulheres e jovens mulheres e assim por diante, que levantaram suas mãos e disseram que eram pecadores e queriam ser lembrados em oração. Ó Deus, que o Espírito Santo conceda que apenas agora, e que eles aceitem Jesus Cristo como seu Salvador, sejam cheios do Espírito Santo. Conceda, Senhor, que estes desviados e estes que estão com frio e se afastaram de Ti, possam eles vir correndo esta noite como um bando de crianças que estão morrendo de fome, correndo até a mesa de Deus, dizendo: eu quero ser alimentado, e que Tu faças isso, Senhor. E obrigado por estes queridos santos de Deus que levantaram as suas mãos e através de lágrimas de oração, e seguindo em frente, eles permaneceram fiéis até essa hora. Abençoe estas palavras desta noite, Senhor, embora elas tenham corrido de um lado da Bíblia para o outro e um pouco confusas talvez, Tu possas consertar isso em suas mentes. Tem sido novo para mim, a primeira vez em 7 anos, Senhor, experimentar isso. E oro agora para que amanhã à noite Tu nos traga a todos de volta com ainda mais, e que o Espírito Santo esteja aqui, e muitos destes aqui esta noite que tomaram uma decisão e são salvos, voltem amanhã à noite, regozijantes e felizes. Conceda-o, Senhor, agarrando sob o pescoço do Pai, como José fez, Senhor, beijando o Pai e dizendo: obrigado, Senhor, por me salvar. Conceda isso, Senhor. Que algo aconteça agora. Rogamos esta bênção, que Tu nos dispense dessa reunião, mas nunca da tua presença, e que possamos retornar felizes, regozijantes amanhã à noite, trazendo muitos preciosos molhos, pois pedimos isso em nome de Cristo. Amém. Amigos cristãos, sinto muito por ter segurado todo esse tempo, sinto muito. Amanhã à noite, pretendo sair às 9 horas, se possível. Eu tive que falar um pouco duro, eu não pude evitar. Vocês me amam de qualquer maneira, não é? Eu amo vocês, e é apenas para o seu bem. Agora vamos ficar de pé, tudo bem. Leva tu contigo o nome, toque. Leva tu contigo o nome de Jesus, o Salvador. Este nome dá conforto. Agora, quero que você fique no telefone amanhã. Encontre algum pecador e traga-o para cá. Voltem. Comuniquem aos pastores. Vamos agora. Vamos nos unir
e fazer um renascimento à moda antiga. Estaremos terminados em 1 ou 2 noites. Agora, então vamos em frente e nos regozijaremos. Apertem as mãos uns dos outros agora. Do porvir, nome bom, doce a fé e esperança do porvir. Agora, que a graça de Deus e o companheirismo do Espírito Santo descansem e permaneçam com vocês, de agora até nós nos encontrarmos novamente, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe agora. Vocês estão dispensados no amor e na bênção de Deus. Agora, todos vocês, membros do tabernáculo, apertem a mão destas pessoas aqui. Certifiquem-se de que cada um de vocês aperte a mão e receba-os de volta. Que o Espírito Santo faça o mesmo. Agora é só fazer as pazes, esquecer todas as suas diferenças e fazer as pazes. Tudo bem. Este nome leva sempre para o bem.